Você sabe por que as pirâmides do Egito Antigo são repletas de pinturas e também objetos que circundam todo o defunto? Essa é uma das perguntas que eu vou responder para você durante o nosso segundo episódio da série História da Arte, da pré-história à Roma Antiga. Olá pessoal, meu nome é Thomas Moser, eu sou professor de arte, formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, com mobilidade estudantil na Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto, lá em Portugal. Eu estou aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade à nossa jornada de História da Arte. No capítulo anterior, nós falamos um pouco mais sobre a pré-história e o surgimento da arte. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a arte do Egito Antigo. Mas antes de começarmos, eu queria pedir para vocês duas coisas bem importantes. Primeiro, inscreva-se no meu canal, porque assim você não vai perder os próximos episódios dessa série. E em segundo, me siga no Instagram, onde eu estou sistematizando vários conteúdos sobre arte, @thomas.moser. Dê uma olhada no que eu tenho feito por lá. A gente já viu que ainda na pré-história, o período neolítico, ele foi um dos grandes responsáveis pela maior das revoluções já vistas pela humanidade. Uma revolução que vai afetar todos os campos da vida do homem pré-histórico. Mas não somente a vida daquele homem que vivia lá no período paleolítico para o neolítico. Como a gente vai ver hoje, essa revolução afeta a vida de todos os povos subsequentes. Durante o período neolítico, o homem ele passou a dominar a agricultura, ele vai sair em busca de terrenos mais férteis, para que assim ele possa cultivar as suas sementes. Bom, é desta maneira que vai se dar início a um processo em várias regiões do globo. E esse processo é, a gente pode dizer assim, no mínimo intrigante. Bom, mas primeiramente, que regiões são essas? As regiões que eu estou me referindo aqui são aquelas que estão especificamente às margens de alguns rios, como por exemplo o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates na região da Mesopotâmia, também as margens do rio Indo e do rio Gange na região da Índia, e também o rio Amarelo lá na China. Mas o que acontece nessas regiões? O que acontece é que surge o Código da Escrita. Isso há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E a gente não poderia atribuir a esse acontecimento um outro fator, senão a revolução estética e estilística que acontece no âmbito artístico lá do período neolítico. Vocês devem se recordar ainda que no primeiro episódio dessa série eu mencionei que o neolítico ele foi responsável por trazer um caráter mais geometrizante para a arte, fazendo dela um pouco mais abstrata, o que vai influir num caminho mais facilitado para que haja a criação desse Código da Escrita, que nesse caso vai ser fundamental, porque ele marca o início da chamada Era Histórica. E como nós bem sabemos, o Egito é uma das civilizações típicas das civilizações da escrita. Não é segredo para ninguém que a obra mais notável dos egípcios antigos é a fertilização da terra, isso pelos canais de irrigação a partir do rio Nilo. Esse feito é extraordinário, principalmente quando a gente leva em consideração os recursos técnicos muito limitados que essa civilização acabava por dispor lá na antiguidade. O rio Nilo ele teve um papel tão fundamental para os egípcios que o historiador grego, lá do século V a.C., o conhecido Heródoto, após visitar essa região e esse povo, ele declara que o Egito é um presente do rio Nilo. Então é graças às cheias do rio Nilo, que aconteciam lá todos os anos entre os meses de julho e outubro, que o Egito ele pôde existir. E dessa forma fica mais fácil da gente entender o motivo pelo qual os egípcios consideravam o solo como uma herança sagrada, quase que um presente dos seus deuses. Então existia um certo sentimento de gratidão, mas ao mesmo tempo um sentimento de temor, visto que o Nilo era uma figura ambígua. Fica então assim, mais ou menos explicado o caráter religioso atribuído ao Nilo, qual era tido para esses povos como a origem de toda a vida. E é daí, por exemplo, que decorre a posição
que o morto deveria ser enterrado, né, que estava prevista segundo o rio Nilo. O morto deveria ser colocado de frente para o sul, ou seja, voltado para a nascente do rio Nilo, que era a origem da vida. Para que a gente possa entender o Egito na sua íntegra, é necessário 3 dimensões, né? Então, a primeira delas são os próprios objetos artísticos, que a gente vai se ater um pouco mais durante esse nosso episódio. A segunda é a religião, é a cosmovisão dos egípcios, que também vai estar muito associado ao seu modo de produção artística. E a terceira delas é a própria organização social dessa civilização. Essa civilização que era dividida em classes. E essa divisão de classes, ela acontecia entre a classe mais poderosa, né, que era a classe sacerdotal, que tinha a direção de todo o Estado, né, por meio da sua influência sobre o faraó, né, monopolizando toda a cultura, toda a arte. Já a outra classe, ela era a classe dos guerreiros, que a gente pode dizer aqui que constituía toda a nobreza. E aí nós temos uma terceira classe que é constituída pelo restante da população. Lembrando a vocês, é claro, que aqui o governante, quando falamos sobre governante, eu estou falando sobre o faraó, que não era somente um governante terreno, mas sim considerado um deus, né? O filho do deus Sol, que por consequência tinha o seu palácio, né? Que seguindo toda essa lógica de ser um deus, não era somente um palácio, mas um templo. Né? Então o faraó ele era muito mais do que obedecido nessa terra, ele era adorado. E é dessa forma que a gente pode caracterizar todo o regime egípcio, né? Que era um regime fortemente, vamos dizer assim, centralizado e, portanto, chamado teocrático. Ainda em seus primórdios, as regiões egípcias elas foram divididas em 2 partes. Era o Alto Egito, que estava localizado mais ao sul e então mais próximo à nascente, né, a cabeceira do rio Nilo. E o Baixo Egito, que estava localizado mais ao norte. E essa região ela era caracterizada pela abertura do rio Nilo no Mediterrâneo. Acontece que mais ou menos cerca de 3.200 ali antes de Cristo, o Egito ele foi unificado e transformado em um só império. Isso se deu depois que o rei do Alto Egito, né, ele vence o rei do Baixo Egito. Esse período todo aí, ele é conhecido por Antigo Império, no qual a gente tem a primeira dinastia, que ela ocorreu sob o governo do rei vencedor, Nermer. Ele é conhecido também por Menes. Todo esse período aí que vai mais ou menos de 3.200 a.C. até a mais ou menos 2.100 a.C., ele ficou conhecido como o período Tinita. Então, olha só, desde o período pré-dinástico, ou seja, ainda lá antes dessa unificação do império e que o Egito se tornasse uma coisa só, a arte egípcia ela vai refletir essa crença fundamental de que a morte ela não era um acontecimento triste, não era uma ruptura com a vida, mas aqui nós temos a morte como uma transição, mais do que isso, uma transmigração, para uma outra dimensão da vida. Bom, e como que se dava essa passagem da vida? E mais ainda, qual é o papel que a arte tinha sobre toda essa crença? Os egípcios acreditavam, segundo a sua mitologia, que após a morte, depois que morria, era necessário que o Ka, que aqui nós entendemos o Ka como a alma, esse Ka, ele fizesse uma jornada, vamos dizer assim, uma jornada até o tribunal de Osíris. Para eles, Osíris é um deus, o deus dos mortos. Então, toda essa jornada que acontecia de modo subterrâneo, ela começava no leste, que é onde o sol nasce. E aí, olha só que sacada, eles faziam uma analogia com a origem da vida, o sol nascente é a origem da vida. E essa jornada, ela terminava na direção oeste, que é onde o sol se põe. Então, o sol poente tinha por analogia a morte.
né? Inclusive era nessa direção que todos os túmulos egípcios eles eram escavados, então de leste para oeste. Mas nessa jornada aí que a alma do morto, né, o Ka do morto, ele devia fazer, ele precisava passar por 12 portas, né, que é um número simbólico aí associado à própria morte de Osíris. E aí quando esse Ka do morto, né, a alma dele chegasse até um tribunal, começava o seu julgamento. Né? Esse julgamento ele era feito por Anubis, também considerado um deus dos mortos. Então Anubis ele colocaria o coração desse julgado num prato da balança. E no outro lado, no outro prato, né, o Anubis ele deveria colocar uma pena. E a pena aqui está associada à questão da justiça, da bondade, né, as boas atitudes dessa pessoa em terra. E aí o que acontece é que se esse sujeito ele tivesse de fato sido uma pessoa boa, né, durante a sua vida, o seu coração seria mais leve do que a própria pena. E assim ele poderia continuar existindo, poderia prosseguir para essa transmigração da vida. Pelo contrário, né, esse Ka ele seria destruído, seria devorado por um tipo de monstro híbrido. Então olha só, pessoal, a gente entende que para os egípcios não existia uma punição depois da morte. O que era a punição para eles? A punição pós-morte era deixar de existir. Então todo o sistema religioso egípcio ele se baseava nessa crença, na crença da imortalidade da alma. Né? Era a crença que dominava toda a vida e também a arte. Então é natural que esse anseio, esse desejo pelo eterno se traduzisse também num modo muito majestoso e também até mesmo solene, né? De conceber, de fazer arte. E segundo as crenças egípcias, a alma, depois de morta, ela continuava vivendo eternamente nos espaços. Então, nessa existência imaterial e também eterna, né, a alma, ela, segundo os egípcios, tinha as mesmas necessidades de um corpo material e de um corpo efêmero. Então, ela precisava se vestir, se alimentar, né, ela precisava também se distrair. Mas para que a alma ela pudesse viver, né, toda essa sua vida terrena, né, voltar à terra, se alimentar, se vestir e tudo isso, ela precisava que aqui na terra existisse também um suporte material que fosse capaz de receber ela novamente. Né? E esse suporte são as famosas múmias, que todos nós já conhecemos, né, preparadas sobre um minucioso e complicado, né, ritual. Por que tudo isso acontecia? Porque essa múmia ela devia ser íntegra, né? Devia ser intocada. Chega a ser interessante de dizer que todo esse costume da mumificação fez com que os egípcios eles se tornassem grandes conhecedores da anatomia humana. O que acontece é que se essa múmia ela fosse destruída ou até mesmo profanada de qualquer modo que fosse, a alma ela ficaria sofrendo por toda a eternidade. Seria o que nós brasileiros dizemos de alma penada, né? Chamamos de alma penada. Então, para procurar evitar toda essa terrível desgraça para a alma daquele morto, né? Seja da profanação, então destruição da múmia, o povo egípcio ele ocultava essa múmia o máximo que podia. Né? E aí já fica entendido todo o interior das pirâmides, cheios de labirintos, né? Ou até mesmo a questão das mastabas, né, que iam até os subsolos, e enfim. Bom, mas a gente pode dizer que os egípcios eles eram prevenidos, né? Porque é claro que, olha, mesmo com todos esses cuidados que eles tinham com a múmia, podia ser que a múmia fosse destruída ou profanada, né? E aí aconteceria essa tamanha desgraça. Mas para isso, os egípcios, né, utilizaram uma arte para resolver todos os seus problemas. O que eu estou querendo dizer aqui é que a arte ela foi utilizada pelos egípcios para garantir a existência dos mortos de um modo diferente. Como que eles faziam isso? Eles colocavam dentro das câmaras mortuárias uma estátua dos mortos, né? Uma estátua desse morto específico. E foi, né, em decorrência dessa prescrição religiosa que os egípcios eles se tornaram uns dos maiores estatuários da antiguidade. Então, a estátua dos egípcios, ela devia durar, né? Ela devia resistir ao tempo, ela tinha que ser eterna. E todos esses cuidados religiosos acabaram por conferir à escultura egípcia algumas características que são muito singulares. Né? Para começar, o material que eles escolheram. Precisava ser um material resistente, um material durável. A gente sabe que os egípcios eles esculpiam em pedras que tinham
muita dureza mesmo, né? Muito resistentes, como granito, basalto, entre outros suportes. Né? E a gente sabe também que eles acabavam por esculpir aí em madeira, né? E também modelavam a barro, mas eles acabavam por escolher esse suporte mais duradouro. Então, a estátua egípcia, ela era concebida dentro de uma composição quase que unitária, né? Um bloco rígido, fechado. Por que eles não faziam expansão nos membros? Porque, é claro, se não tivesse essa expansão nos membros, seria muito mais fácil dessa escultura se preservar. Né? Então, assim, é comum que a gente veja aí os braços juntos aos corpos, as pernas também juntas, né? Se mantendo mesmo esse bloco, né? Um bloco de granito. Até mesmo a parte do pescoço, né? Que tem uma característica bem vulnerável nas estátuas, porque é mais fino, né? Faz o ligamento da cabeça ao tronco. E o que os egípcios eles faziam? Eles reforçavam essa parte do pescoço pelo craft. O que é o craft? É aquele pano listrado, né? Que cobre toda a cabeça do povo egípcio, né? E que vai cair sobre os ombros, né? De um modo muito elegante e assim fazendo dessa parte uma parte mais resistente. E se não tem o craft, muitas vezes era utilizado o cabelo, ou então até mesmo algumas barbas mais estilizadas, né, que serviam de fato para reforçar essa parte mais vulnerável da estátua e assim garantindo a sua existência. Inclusive, a estatuária egípcia, por todas essas questões, por todas essas características, ela é paradoxalmente conhecida por bidimensional. Né? A gente sabe que toda escultura ela é tridimensional, ela precisa ser tridimensional. Mas o que acontece com os egípcios é que ela era pensada para ser vista somente por um ângulo de visão específico. Ou seja, a gente consegue conhecer, perceber uma escultura egípcia somente por um ângulo. Não é preciso que a gente dê uma volta ao redor dessa escultura para que a gente possa conhecê-la. Né? Como, por exemplo, vai acontecer lá na Grécia Antiga, que para a gente conhecer uma escultura, a gente precisa, de fato, dar um giro de 360 graus em torno dela. Além de tudo isso, as estátuas egípcias elas não tinham muitos detalhes, né? Justamente para que não ocorresse o risco de se deteriorar e de estragar alguns pedaços mesmo. Né? Então, essas foram algumas das táticas que os egípcios eles foram empregando para poder assegurar a durabilidade das suas esculturas e assim garantir a existência desse morto. Porque eles estariam garantindo aí um local, um recinto para que essa alma retornasse até a terra. Bom, pessoal, mas os problemas não se encerravam por aí. Não era necessário somente isso. Uma vez que estava garantida a existência dessa alma, os egípcios eles tinham uma preocupação secundária. Que preocupação era essa? Tornar agradável a permanência desse cado morto na sua morada terrena, né, que era o túmulo. Bom, então, portanto, dentro das câmaras mortuárias, né, eles preenchiam ela por um colorido que era muito alegre e quase festivo, né, não tendo toda essa simplicidade, até mesmo austeridade que a gente conhece de uma sepultura. Era nessas paredes das câmaras mortuárias que estavam lá as pinturas que reproduziam todas as atividades, né, que esse morto ele desempenhou na terra. Inclusive os prazeres que ele teve nessa terra, né, como seus trabalhos, aí, os seus feitos, as suas viagens e também as suas distrações preferidas, os seus hobbies. Né, tudo isso era colocado nessas câmaras mortuárias. Essas pinturas, nessas câmaras mortuárias destinadas a serem contempladas pelos olhos da eternidade, elas também deveriam ser duráveis. E para que tivesse essa característica de resistência, né, de resistir ao tempo, os egípcios inventaram uma técnica, né, um processo de pintura que se caracteriza muito pela durabilidade, que é a pintura em afresco. Eu já disse para vocês que lá o homem pré-histórico
empregou essa técnica, mas ele ainda não sabia que estava fazendo, né, a técnica da pintura a fresco. Mas aqui o egípcio ele vai desenvolver essa técnica mesmo, né? Ou seja, ele vai dissolver o pigmento, as cores, né, as tintas, na água e aplicar sobre uma parede, que é feita em cal, né, com areia, argila, né? E essa aplicação se dá enquanto essa parede ainda está molhada. E aí, quando nós temos o processo de secar essa parede, né, esse revestimento, acontece aí todo um processo químico de cristalização desses pigmentos, né, dos óxidos minerais das tintas. E aí nós temos uma pintura que tem uma camada de cristal, né? Ou seja, quase que um verniz é criado para proteger toda aquela pintura. Uma característica tipicamente da arte egípcia é que ela é canônica, né? Isso quer dizer que ela é regida por leis, por regras. E essas leis, essas regras, elas são amparadas pela cosmovisão desse povo. E esse é um dos motivos pelo qual a gente não conhece o nome dos artistas, né? Porque existe um modelo de produção que deve ser rigorosamente seguido. Em contrapartida, sempre que a gente vê uma produção egípcia, a gente olha para ela e diz: isso é egípcio. Porque não é necessário que a gente tenha aí um artista desse período, né? A própria estética que já é convencionada é uma assinatura, né, do que foi o período egípcio. Então você pode até mesmo se questionar agora, mas como esses artistas aprendiam esses cânones? Ora, isso se dava através das escolas, que nessa altura já estavam consolidadas, né? E pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece, essas escolas aí que ensinavam os cânones estavam localizados dentro dos templos. Então, todos esses cânones eles eram guardados quase que como um preceito religioso, né? Sempre que tivesse uma representação da família real, da nobreza, né? Ou até mesmo dos funcionários de cargos mais altos, como dos escribas, por exemplo, elas deviam ser rigorosamente colocadas nas pinturas. Aí quando a gente tem outros motivos representados, havia uma liberdade um pouco maior. Fato é que essas convenções elas duram aí praticamente os 3.000 anos em que existe a arte egípcia, né? Então não há muita modificação, né? Ressalva o período do faraó herege, né? O Akhenaton. Ele que é chamado de faraó herege porque transformou a religião egípcia, que era uma religião politeísta, né, acreditava em vários deuses, em uma religião monoteísta. Então esse período durou por mais ou menos aí uns 17 anos, né, que foi quando os artistas eles tiveram de fato uma maior liberdade, né, e puderam representar as coisas com maior realismo. Bom, mencionando um pouco dessas convenções, a gente sabe que é bem característico falar sobre a lei da frontalidade, né? Qualquer pessoa que se depara com uma pintura egípcia percebe que ela tem ali suas singularidades, né, que até mesmo causam uma estranheza aos nossos olhos. E isso acontece porque as figuras elas sofrem de fato uma distorção. Você vê o rosto de perfil, o olho de frente, né, o tórax também está de frente, e nós temos em contrapartida as pernas e os braços, né, e também os pés, todos de perfil. E essas convenções egípcias, elas são até mesmo mais antigas do que muitos chegaram a pensar, né? Quando a gente pega, por exemplo, a paleta de Nermer, que foi aquele rei que venceu o rei do Baixo Egito, né, e unificou o Egito, feita mais ou menos aí em 3.200, quando aconteceu o fato, né, nós já podemos notar o emprego dessas leis, né, da lei da frontalidade, por exemplo. Então, olha só, lá no seu início, quando o Egito foi unificado, já existia a lei da frontalidade. E a gente sabe que essa lei, que essas imagens, elas estão muito associadas à própria religião, né? Não é segredo para ninguém que quando a gente vai representar a figura de deuses, reis, governantes, né, sejam governantes poderosos, esse povo de maneira geral, eles exigem o máximo de reverência possível das pessoas que vão contemplar. E assim, então, essas imagens se mostram completamente na maior área de visibilidade, né? Então a gente pode dizer que, por exemplo, quando se mostra o rosto de modo de perfil, o rosto de perfil é mais rosto. Quando a gente mostra o olho de frente
é mais olho. O mesmo acontece com o pé. O pé de lado é mais pé. E assim é possível que essa imagem receba mais adoração, mais respeito. Tanto nas pinturas como nos baixos relevos feitos pelos egípcios, as cores elas são utilizadas em tintas mais lisas, né? Quase que uniformes, que vão preencher todo esse desenho, né? E a gente sabe que esse desenho ele era traçado por um pincel feito de junco, que era aí embebido na tinta preta e depois desenhado. Né? Uma outra característica bem marcante da pintura egípcia é que se criou uma convenção sobre a utilização das cores. Então a gente sempre vai ver os corpos masculinos mais escuros e os corpos femininos mais claros. E muitas vezes ao morto, a representação do morto estava reservada à cor verde. Né? E todas as representações daquilo que não era humano, ele era pintado com maior liberdade, né? E até mesmo criatividade. Então eles podiam criar nessas coisas que extrapolavam a humanidade. Agora falando um pouco sobre a arquitetura egípcia. Os monumentos funerários são as conhecidas mastabas, né, as pirâmides e também os hipogeus túmulos. Já os religiosos são os templos, né, que são vários. Temos também os hipogeus templo e os obeliscos. Então, na primeira dinastia lá do Antigo Império ainda, as mastabas elas eram os únicos monumentos funerários que existiam. Né? Então elas se diferenciavam, vamos dizer assim, nas dimensões conforme a pessoa que morria. Né? Era diferenciado tanto pela dimensão também como pela riqueza da decoração que existia lá dentro. Então, quanto mais importante era aquela pessoa na sua classe social, né, mais tinha de elementos naquela mastaba. Essas mastabas que lá no seu início eram feitas todas em tijolos, afinal de contas a gente está aí numa região de rio, né? As margens do rio, elas eram compostas por capela, né? Que era o local feito para o túmulo e para as oferendas, né? Onde os familiares do morto iam lá e tudo mais. Tinha uma outra região que se chamava Serdab. Ela se comunicava ali com a capela por uma pequena abertura que existia numa parede que fazia a divisão entre esses dois locais. Né? E o Serdab era o local onde se guardava a estátua do morto. Né? E nós temos ainda por último, aí nas mastabas, a câmara sepulcral. E essa câmara sepulcral ela era uma câmara subterrânea. Né, que servia tanto para depositar a múmia, como também os elementos que circuncidavam essa múmia, né, como joalherias e afins. Bem, e o acesso a essa câmara sepulcral, ela se dava através do pavimento do Serdab, né, que estava muito bem disfarçado ali. Bom, foi na terceira dinastia do Antigo Império que essas mastabas elas começaram a se desenvolver até se transformarem em pirâmides. Conta-se que o faraó aí da terceira dinastia, né, o Djoser, ele achava a mastaba uma coisa muito, muito medíocre, né, para um governante do seu tamanho, do seu poder, da sua glória. Então ele pede para Imhotep, né, o Imhotep que era arquiteto, ele era médico, enfim, exercia várias funções na corte. Ele pede para que ele fizesse uma arquitetura digna da sua posição. Então o Imhotep ele vai primeiramente realizar uma modificação substancial na mastaba, vamos dizer assim. Ele vai trocar os tijolos por pedras, né, que são muito mais resistentes. E a partir disso foi possível que o Imhotep fizesse sobreposições de outras camadas de uma mastaba. Né? E essas composições foram feitas num sentido decrescente. E conta-se que aí essa primeira mastaba feita pelo Imhotep chegou na altura de 60 metros. Né? Ela ficou também conhecida como a pirâmide em degraus. Ela foi feita em Saqqara e vai dar origem a todas as outras pirâmides, né? E que justamente são as construções arquitetônicas que vão tornar o Egito célebre. E aqui um fato muito relevante, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, do que muitos difundem por aí, as pirâmides elas não foram construídas por escravos. Né? O que acontecia era mais ou menos isso, olha. Durante as cheias do Nilo, toda a população ela trabalhava muito, porque todo esse período fértil devia render muita colheita e essa colheita precisava dar subsistência econômica para todo o período que viria depois, que é o período da seca. Então, durante a seca, as pessoas acabavam não tendo muito o que fazer.
né? Então as pessoas que eram mais simples, elas eram colocadas para trabalhar na construção das pirâmides. E, inclusive, existem alguns estudos que dizem que essas pessoas elas eram muito bem remuneradas para realizar tal feito. E uma outra coisa também que acontece é que as pirâmides egípcias, embora muito conhecidas, elas só existiram no Egito durante o Antigo Império, né? Onde mais ou menos foram erguidas 100 pirâmides, né? E muitas delas continuam ainda em pé. Tem algumas estimativas por aí que contabilizam umas 80 pirâmides em pé ainda nos dias de hoje. As mais conhecidas são as do deserto de Gizé, que formam, né, um conjunto arquitetônico muito famoso. Essas pirâmides são de fato um símbolo quase que universal da arte egípcia, né, um cartão postal. E elas foram construídas durante os 3 maiores reis da quarta dinastia, né, que inclusive dão um nome para essas pirâmides: Quéops, Quéfren e Miquerinos, né? A maior de todas essas pirâmides é a pirâmide de Quéops, uma expressão de perfeita grandiosidade, considerada até mesmo uma das 7 maravilhas do mundo antigamente. A gente sabe aí que a sua altura aproximada era de 146 metros. E isso aprova toda a perícia técnica que os egípcios desempenharam naquele período e que os arquitetos, né, exclusivamente desempenharam. Bom, o fato é que essas pirâmides elas chegaram até nós, homens do mundo moderno, mas não chegaram idênticas ao que eram, né? Estudos mostram que essas pirâmides elas eram cobertas por uma fina camada de calcário branco, e esse calcário branco ele era brilhante. Então isso caracterizava as pirâmides de um modo muito diferenciado, sobretudo nesse espaço que é um espaço numa região desértica, né, onde o sol é escaldante. O fato é que as pirâmides egípcias elas trouxeram muitas conjecturas para os povos seguintes, né? Eles não sabiam de fato para que aquelas pirâmides elas eram construídas, né? O famoso historiador Heródoto, do qual eu já mencionei nesse nosso episódio, ele acreditava que essas pirâmides elas eram enormes pedestais que serviam para sustentar gigantes estátuas que estariam desaparecidas, né? A gente tem outras figuras aí que também arranjaram algumas outras soluções. Alguns diziam que elas eram recobertas de ouro, outras pensavam até mesmo que as pirâmides elas eram quase que uma engenhoca para controlar as enchentes do Rio Nilo, enfim. Foram muitas as teses que se desenvolveram a partir dessas arquiteturas monumentais. Mas foi somente lá no século XIX, né, meados do século XIX, que o Napoleão Bonaparte ele envia uma expedição e os arqueólogos encontram uma explicação simples e até mesmo extraordinária, né? As pirâmides elas serviam de fato para guardar eternamente o corpo daqueles faraós, né, do Antigo Império. Então a gente entende aqui que de fato as pirâmides elas eram como se fosse uma via de acesso ao Deus Sol, que seria o pai do faraó, né? Então como elas se levantavam em direção a essa barca do Deus Sol que passava uma vez por dia lá no firmamento, né? Então dessa forma o faraó, o filho do Deus Sol, ele poderia ter a sua subida facilitada através da pirâmide, que o ajudaria a transcender para outra vida. Bom, aí no Império Novo as coisas mudam um pouco, né? No lugar das pirâmides, o que nós vamos ter, né, são os hipogeus. A palavra hipogeu, ela vem do grego, né? Hipo, de baixo, geu, terra. Então, o hipogeu é isso, né? Um túmulo que é escavado dentro das rochas. E à medida que nós vemos a civilização egípcia entrando em decadência, vai surgir também uma tendência um pouco mais decorativa, que vai predominar aí durante todas as conquistas gregas e depois romanas, fazendo com que essa forma mais autêntica de produzir arte egípcia, né, elas fossem desaparecendo. E é a partir desse momento que a gente vai ver
as influências de alguns outros povos, né? Mas isso é um assunto para o próximo capítulo da nossa série, onde nós vamos abordar um pouco sobre a arte grega. Depois de uma viagem pelos mistérios que envolvem a arte egípcia, a gente encerra o conteúdo do segundo episódio da nossa série sobre história da arte. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde eu disponibilizo para você um PDF com um conteúdo complementar desse episódio específico. E assim você pode acessar e não perder nenhum detalhe.